Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Ricardo Serravari da Universidade do Boxe e venho hoje aqui com uma triste notícia, né, para o esporte brasileiro, para o boxe brasileiro e mundial, né, com a notícia, acordei hoje aqui na Espanha com a notícia do falecimento, né, do nosso grande Éder Joffre, nosso galo de ouro, né, um homem que teve uma trajetória aí fantástica no boxe, né, brasileiro aí no Hall da Fama do boxe, eleito, né, por alguma das maiores organizações, né, da imprensa do boxe mundial com o maior peso galo da história do boxe, tricampeão mundial WBC, né, e depois pela WBA também. E, enfim, mais que um grande atleta, um ser humano fantástico, né? Eu tive a honra, né, de poder ter conhecido pessoalmente, não só apenas ter conhecido pessoalmente, mas ter treinado, ser treinado pelo Éder Joffre, né? Quem conhece minha história aí, quem conhece a história da Universidade do Boxe sabe, né, que meu início lá na frente da Universidade do Boxe, eu contei um pouco essa história, né? Vou relembrar aqui para vocês um pouquinho dessa história. Eu morava em São Paulo, né? Lá ali na Alameda Santos, né? Paralela à Avenida Paulista, dividi o apartamento aí com um monte de amigo. Eu na época já era faixa preta de full contact, mas sempre treinei o boxe em paralelo, né? Com meu grande técnico, amigo, compadre Antônio Carlos. E quando eu cheguei em São Paulo, um desses dias que eu estava lá em São Paulo morando, eu fui assistir um filme no cinema e eu vi, né, um trailer da Academia Fórmula, onde dava aula nosso Éder Joffre. Eu já era, né, grande fã de Éder naquela época e resolvi, né, ir para essa academia para visitar o Éder. Na época, estava passando aí por graves problemas financeiros, né? Tinha deixado minha família, tinha deixado aí o conforto de minha casa para ir me aventurar em São Paulo nessa época. Aí peguei o meu ônibus, né, e fui lá para a Academia Fórmula, que ficava dentro de um shopping, né? Chegando lá na Academia Fórmula, cheguei pela manhã e a mulher da recepção que me atendeu lá, disse: "Não, ele só chega, a aula dele é só às 5 da tarde". Eu disse: "Como?". Eu disse: "É 5 da tarde". Era de manhã. Eu fiquei lá no shopping rodando, 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 esperando dar o tempo com fome, né? Não tinha dinheiro naquela época. Até que às 5 horas da tarde, deve eu chegando, né? E eu aí me aproximei a ele, né? Falei, né, quem eu era, de onde eu vinha, o que eu queria treinar o boxe, que seria uma honra poder treinar com ele. E ele abriu aquele sorriso maravilhoso que ele tem, me abraçou, né? Perguntou meu nome, né? Ou seja, me abraçou como um gentleman, né? Uma pessoa assim. Eu tomei até um susto, né? Porque geralmente esse tipo de pessoa, quando é muito famoso, né? Quando é campeão do mundo e tal, geralmente ele fica meio assim, né? Receoso com fã e tudo. Alguns até com razão, né? Devido ao grande assédio, mas Éder, nada. Me abraçou, como se já me conhecesse há mais de 20 anos, né? Me levou para dentro da academia. Pediu, eu tava de calça jeans, pediu que eu fizesse um pouquinho de sombra, que eu batesse no saco, né? Perguntou se eu tinha muita pegada, se eu tinha com pegada, se eu não tinha, porque ele disse: "Não, porque pegada a gente já nasce com pegada. E é importante você ter um queixo duro e boa pegada. Se você tem um queixo duro e boa pegada, você pode ser o que você quiser no boxe. Agora você precisa ser bem conduzido". E nessa história, eu fiquei lá treinando com o Éder na Academia Fórmula. Ele me botava para dentro, literalmente, porque era uma academia particular, né? E eu treinei aí durante alguns meses com ele na Academia Fórmula, até que já não dava mais para ficar treinando ali, né? Porque a academia não era dele. E ele me indicou para ir treinar, né, no Centro Olímpico com o professor Messias, né, lá em São Paulo. Então, essa experiência que eu tive com o Eder Joffre foi uma experiência fantástica, né? Infelizmente, algumas pessoas que dizem aí que estão aí no topo do boxe aí, mandando no boxe hoje em dia. Quando contei essa história lá no início da Universidade do Boxe, né, eu contei que Éder tinha sido meu treinador. Algumas pessoas disseram assim: "Ah, Éder é uma excelente pessoa, foi um grande campeão, mas como treinador, ele, né, não é essas coisas todas". E essas pessoas esquecem que, na verdade, o que conta, o que vale muito é o ser humano que você é, né? O exemplo que você dá para as novas gerações. Éder, além de ser, claro, um grande treinador, de ter sido um grande treinador para mim, ele me ensinou valores, né? Me demonstrou valores que poucas pessoas hoje no mundo têm, né? Que é humildade, muita humildade, uma pessoa no topo da pirâmide como ele, né, de um esporte, uma pessoa que ganhou tudo dentro do esporte, uma pessoa aí ovacionada, né, por todos os grandes líderes mundiais,
né, que foi recebido por todos eles, né, grande presidente de república todo, ter a humildade de abraçar uma pessoa que não conhece, levar para dentro de sua academia e treinar essa pessoa como ele fez comigo, como fez também com, que eu sei que ele fez isso também com dezenas de outras pessoas, né, que o procuraram. Né? Essa humildade, essa hombridade, né? Ser uma pessoa com caráter ilibado, uma pessoa séria, né? Uma pessoa que amava a sua família, que tinha esses valores, né? Que a gente sempre busca que o esporte traga e que aporte para a sociedade. Então, Éder sim foi um grande treinador. Mais do que um grande treinador, ele foi um exemplo, né? Uma pessoa de exemplo, né? Um ídolo, um herói nacional e que nos deixa, né? Nessa madrugada do dia 2 de outubro e aos seus 86 anos de idade, né? Deixa aí 2 filhos. E eu queria deixar aqui externar os meus votos, os meus sinceros votos aí de condolência a toda a família, todos os amigos de Éder Joffre, né? E a todos que amam o boxe brasileiro. Beleza, pessoal? Valeu. Um abraço. Tchau.